Não tome nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor. A palavra de Deus nos mostra, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, uma decisão errada do rei Davi. Todos nós, até a mais tenra criança, conhece a história de Davi, aquele que venceu Golias, um homem de quase 3 metros de altura, e livrou o povo de Israel. Uma história de vitória, mas o maior perigo, meus amados irmãos, é quando Deus começa a exaltar o homem, começa a elevar o patamar. Então existe um perigo muito grande, o perigo quando nós atingirmos o sucesso, porque Deus fez para cada um de nós uma promessa e Ele vai cumprir. Ele não é como o homem que mente, Ele vai cumprir essa promessa. Mas o nosso cuidado é quando o Senhor cumprir essa promessa, nós mantermos a nossa simplicidade, não deixarmos a soberba tomar conta do nosso coração e saber que somos totalmente dependentes do Senhor e toda a glória pertence ao nosso Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que Davi, incitado por Satanás, porque a palavra também nos diz que o inimigo das nossas almas fica ao derredor, buscando quem possa tragar. Então ele vai sempre querer colocar na nossa mente, no nosso coração, coisas que não agradam a Deus. Parece que é algo normal, parece que é algo natural, mas não, é laço de Satanás. E a Bíblia diz, no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, que Satanás excita Davi a fazer a contagem do povo. Não era necessário fazer isso. Deus tinha dado muitos homens de guerra para Davi e não precisaria fazer isso. Mas ele, ao invés de escutar a voz de Deus, ele escuta a voz de Satanás e resolve fazer a contagem, que foi contrariada até pelo Joabe, o seu comandante, que quem conhece a Bíblia sabe que Joabe não tinha uma vida no altar. Até mesmo esse homem, para ver como era contrário à vontade de Deus para que fizesse aquilo. Os irmãos vão vendo pela palavra o prejuízo tão grande por causa dessa decisão errada de Davi. 70.000 almas foram mortas, porque Deus aplacou um juízo muito grande sobre Jerusalém. Davi vê o anjo do Senhor com a espada desembainhada contra Jerusalém e a peste tomando conta, e muitas pessoas inocentes morreram, milhares delas. E Davi chora diante do Senhor. Era um homem sempre quebrantado. Uma das coisas que eu admiro Davi é reconhecer o seu erro, coisas que hoje em dia muitas pessoas não têm a humildade de reconhecer o seu erro e confessar diante do Senhor o seu pecado. E Davi teve essa capacidade. Davi se humilha diante do Senhor e diz que caísse essa peste sobre ele e sobre sua família e não contra um povo inocente. E a Bíblia diz que o Senhor retira aquele anjo mediante o arrependimento, o quebrantamento e a sinceridade de Davi. Mas, meus irmãos, o que nós queremos dizer nesta manhã? Antes de tomar uma decisão, consulte ao Senhor. Coloque essa situação diante de Deus. Não tome decisão precipitada,
afoitamente. Coloque em provação diante de Deus. Faça prova com Deus se realmente é da vontade do Senhor. Porque senão, meus irmãos, olha só o grande exemplo de Davi. A sua família vai perecer. Muitos dos seus amigos vão perecer por situações erradas, por decisão errada. Nós vemos, nós estamos 25 anos que nós nos convertemos a Cristo, e nesse período nós vimos tantas pessoas começar um ministério, começar uma vida assim, de muita oração, de Bíblia e palavra, e depois, lá no meio, fracassarem por tomar decisões erradas, e toda a família sofrer, a família ser destruída. Mas eu quero te dar um conselho nesse dia. Não faça absolutamente nada. Não tome essa decisão aí que você está na sua mente achando que vai ser algo bom. Pode até ser, mas se você tiver a confirmação do Senhor, o Senhor vai falar ao seu coração, o Senhor vai levantar pessoas que têm o dom de profecia. Já aconteceu comigo algumas vezes. Nós temos na Bíblia também o próprio Gideão, ali em Juízes, capítulo 6, que pede confirmação para depois ir para a guerra. Então, meus amados irmãos, escute este conselho nesta manhã. Não tome essa decisão precipitada. Tem pessoas que, ao assistir esse vídeo, pensou em coisas horríveis neste momento. Está pensando em coisas horríveis. Não faça. Não faça. Saiba que o nosso Deus, Ele é dono de tudo. O nosso Deus, Ele é misericordioso. O nosso Deus é todo-poderoso. E Ele pode resolver essa situação assim, num piscar de olhos. Mas não tome decisão precipitada que pode prejudicar você e toda a sua família e todos que estão ao seu redor. Consulte ao Senhor. O Espírito Santo vai falar ao seu coração. Ele vai dar paz ao seu coração para essa tomada de decisão. Amém? Fique com essa palavra e que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Não tome decisão nenhuma, mesmo a menor até a maior. Tenha esse hábito de consultar ao Senhor. Tem um livro que eu aconselho você a ler, que o título do livro é assim, Aos Seus Passos, que faria Jesus? É uma história muito linda, acerca de uma cidade que estava sem muito conhecimento, e de repente acontece algo ali naquela cidade, e aquele pastor, juntamente com alguns dos seus membros, toma a decisão de não fazer nada sem fazer uma pergunta: o que Jesus faria? Então, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.